básica, como a gente, assim, até os 40 anos. Ele começou a fazer pesquisa, depois dos 40, fez o mestrado dele, fez o doutorado, e depois ele foi se tornar professor da universidade, mas ele já tinha uma história na educação francesa muito longa, né? E o Bachelard é interessante, porque ele fala muito do tal do obstáculo epistemológico, né? Que é justamente essa barreira que a maioria das pessoas enfrentam em ficar com as primeiras sensações. Então, quando ele se torna, como que eu posso dizer, as primeiras experiências de mundo, e aquelas primeiras experiências, aquele realismo, né, ingênuo que ele tem, ele toma isso como as suas primeiras verdades. E isso nunca mais vai ser destruído na pessoa. Por mais que ela vá lá para o racionalismo, vai para o racionalismo complexo, né, ela ainda vai ter esse obstáculo. E volta e meia você se pega nesse senso comum, te arrastando lá para as primeiras impressões. Eu vou contar aqui uma passagem bem rápida que a gente fez usando a ideia do Bachelard no laboratório do Fundamental. Nós levamos para lá a ideia da sensação térmica e temperatura. E daí nós pedimos para os alunos, através do tato, sentir as coisas no laboratório. A gente deu lá uma série de materiais para eles, metais, isopor, borracha, numa tabela. E era para eles dizerem se aquela substância era quente ou fria. E eles foram lá, pegavam o metal, pegavam a borracha, pegavam o isopor, pegavam a madeira, e eles tabelaram isso. Muito bem. Nós, da ciência, nós sabíamos que, na verdade, todos os materiais estavam na mesma temperatura, em equilíbrio térmico com a sala. Porém, a sensação estava dizendo para eles o quê? Que um era quente e o outro era frio. Daí, como que você derruba esse obstáculo? Nós demos para ele um instrumento, né, da tecnologia, da ciência, que é o termômetro. Um termômetro de contato, que é um termopar que você encosta na substância e ele te dá a temperatura. E olha que interessante, todos os grupos, e nós fizemos isso em 4 sextos anos, todos os grupos, não teve uma exceção, cara. Eles pegavam o termômetro, mediam e me chamavam, né? Ô, professor, chamavam também o professor Márcio Cabreira, né? Que ele estava junto comigo nesse projeto. Ô, professor, o nosso termômetro está com defeito. Por que está com defeito? Não, professor, eu meço a temperatura aqui da coisa fria, da coisa quente, e dá o mesmo valor. Daí é mesmo? Vamos testar, ver se esse termômetro está com defeito? Vamos medir a tua temperatura? E aí o aluno segurava na ponta dos dedos e percebia, opa, não, o termômetro funciona. Puxa, mas se o termômetro está funcionando, então quer dizer que as substâncias que eu achei que uma estava quente e outra estava fria, na verdade estavam na mesma temperatura, estavam em equilíbrio térmico. Então, para você derrubar o obstáculo, não tem jeito, o cara tem que experimentar e ele vai ter que encontrar o caminho racional, o porquê que a sensação dele está enganando ele. E a gente fez isso lá a nível de sexto ano, para derrubar esse obstáculo. E se você perguntar para a maior parte das pessoas, por exemplo, a respeito de para ela pegar na madeira e pegar no metal, ela vai dizer que o metal está frio. Mas não é isso, estão na mesma temperatura. Só que o metal tem uma condutividade térmica maior que a madeira. Então ela rouba mais energia da sua mão num tempo menor para buscar ali o equilíbrio, né? E aí você tem a sensação que ela está fria, mas na verdade estão na mesma temperatura. E sabe o que é maluco? Que você vai pensar, tá, mas é porque os meninos lá de 11 anos, de 12 anos, só que a gente faz o mesmo teste no segundo ano do ensino médio. E adivinha? Acontece a mesma coisa. Porque eles estão presos naquela primeira experiência lá, né, da primeira infância, da segunda infância, e esses obstáculos ele vai carregar para o resto da vida. Então, eu gosto muito do Bachelard nesse sentido, porque ele trata num livro chamado A Filosofia do Não, que eu acho que todos os alunos têm que ler, mesmo quem não vai para essas áreas, né? As 40 primeiras páginas, onde ele trata justamente do caminho que toda pessoa faz, passando pelo quê? Pelo empirismo, pelo realismo ingênuo, pelo racionalismo clássico, e depois, para quem avança, né, vai lá para o racionalismo complexo, daí, né, que daí é essa conexão mais abstrata, né, onde você consegue sobrepor, né, essas coisas e ter um pensar em fazer científico com mais eficiência.
Eu achei interessante quando você falava, me lembrou de novo do documentário. Engraçado, tem uma hora que o rapaz chega na frente do. Ele chega na frente do mar, lá no mar, e dele diz assim: olha, se eu não estou conseguindo ver uma curva até o outro lado da praia, então isso daqui o mundo é plano, a Terra é plana. É de uma ingenuidade assim que chega a doer, né? É de acreditar que os seus olhos são tão poderosos e enxergam tudo e a verdade que chega a doer. A pessoa não percebe as suas limitações. Ela julga o mundo muito a partir dessa relação muito ingênua de estabelecer essa relação direta entre o que ela está vendo, sentindo e o que é a verdade. Né? Me fez também lembrar essa teimosia dos seus alunos, um presidente da República que, quando o médico no Ministério da Saúde dizia o que ele não queria ouvir, ele trocava de médico. Trocava de ministro. Que nós, aqui para o nosso campo mais de adulto, mas os meninos já estão na idade que isso não é uma piada que vá incomodar ninguém, mas é o sujeito que pega alguém traindo ele e joga o sofá da sala fora, porque é o sofá que é o problema. É o sofá que é o problema. Qual que é o problema? O sofá. Joga o sofá fora porque a pessoa estava traindo em cima do sofá, então é o sofá. Você pega e manda um médico embora. O que aconteceu? O que acontece? Na verdade, eu vou citar um outro exemplo, mas acho que esse daqui já está bem batido. Eu só tinha puxado aqui, já que você falou em complexidade também, que eu vou mandar um slide para eles entenderem que a realidade é complexa. Chega dessa história de achar que um fenômeno pode ser simplesmente desmembrado, fragmentado. O que o professor Júlio, nós podemos, né, Júlio? Eu me lembro muito quando tive as minhas aulas de física e eu fui apaixonado por física, e depois que eu vi que a física tem toda a relação com a filosofia, né? Com os pais da ciência, que são os pré-socráticos. E assim, quando estudei dilatação térmica, a gente vê o corpo humano. A gente consegue relacionar as questões de relacionamento social, as questões de machismo feminino. Você pode fazer discussão sociológica sobre a falta de respeito que se tem em alguns países com relação ao prazer da mulher, por exemplo. E o homem simplesmente chega e estupra as mulheres do jeito que é feito, porque não se dá nenhum tempo para ter um aquecimento, o corpo estar preparado para poder ter um relacionamento afetivo, sexual, que seja. E nós estamos aqui, né, sempre no campo científico, mas de falar, nós temos filhas, né, do tamanho, da idade deles, acho que isso daqui não vai chocar ninguém, mas de ter o respeito à parte física do corpo. Mas veja, para falar de um exemplo de dilatação térmica, eu já fui na sociologia, já vim na filosofia, já podemos ir para a parte química também, porque substâncias, etc., pronto, que o corpo produz, os tipos de hormônio que ali são produzidos vão para o campo da biologia. Não existe fenômeno isolado. E outra coisa, não existe ciência sem ser humano. As pessoas pensam que existe uma verdade absoluta e que simplesmente o ser humano se encaixa. Não, o ser humano vai desmembrando e criando essas verdades também. Ela pode ser refutada, mas refutada por cientistas. E é legal, e vale a pena a gente destacar, que aqui a gente não está dizendo que é para abandonar o analítico, né? O especializado, que a escola acabou desligando os saberes, numa tradição aí do positivismo, do Augusto Comte, separando, né, as componentes curriculares para estudar separadamente e se especializar em cada uma. E é importante isso, cada área do conhecimento aí se especializou muito. Só que a gente também tem que ter o sintético, né? A síntese, e trazer esse mapa, essa religação das áreas, dos saberes. Então, você juntar, por exemplo, o Morin e com a tradição analítica e trazer também a ideia da complexidade é perfeito, porque você simplesmente religa os saberes. Que nem você falou, está tudo conectado. Você, quando vai para o corpo humano, a gente já fez uma discussão isso num congresso que teve lá na PUC, a gente teve essa conversa depois, né, do congresso, a respeito da termodinâmica e da vida e da evolução e do conceito de entropia, que está tudo conectado, né? A flecha do tempo, né? Porque amanhã nós estaremos um dia mais velhos e não um dia mais jovens. Tudo isso está conectado. E por que na escola a gente divide isso, separa? Teria que ter mais projetos interdisciplinares para a gente juntar os professores, fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Ter uma conversa lá na sala, a 4 mãos, a 6 mãos com os alunos, para a gente começar a religar os saberes, para a escola começar a fazer mais sentido, né, para os meninos, para as meninas.
menos que a escola tivesse talvez menos avaliações com mais qualidade, né? Avaliações que conseguissem medir e que conseguissem fazer uma inter-relação entre todas essas áreas e que os alunos pudessem se dedicar de forma mais intensiva a algumas avaliações, minimizando o número de instrumentos, mas aproveitando mais aquele momento para que eles se aprofundassem de fato, né? Nos conceitos, na pesquisa científica mesmo sobre os fenômenos que eles vão estudando. Acho que isso é fundamental. Me lembrou também aqui, Júlio, uma coisa interessante que tem a ver com o colégio estadual, que eu vou tomar a liberdade de só chamar aqui para a nossa discussão. Me lembrei do que nós passamos agora, nesse período em que nós tentamos alertar pessoas, usando a visão científica, de que a nossa reforma não seria feita em 12 meses, como prometido. Nós não estávamos, as pessoas fizeram um julgamento, a mim, teve gente que foi, inclusive, pedido para ficar gritando contra mim, para que os outros pais não pudessem ouvir e talvez raciocinar e pensar e enxergar pela própria razão o que nós estávamos falando. Como nós propusemos lá em 2011, para quem não sabe, eu e o professor Júlio, nós criamos um projeto e propusemos a restauração do Colégio Estadual do Paraná, não dessa forma, a restauração com o colégio sendo colocado no século 22, para ser o primeiro colégio da América Latina totalmente sustentável, com energia renovável, com o aquecimento das águas da piscina por meio de energia solar, com captação da água da chuva para utilização nos banheiros, com uma série de coisas que não nos ouviram. Se tivessem vindo falar com a gente, né, para que nós pudéssemos dar a nossa colaboração científica. Quando saiu esse projeto, a gente, conhecendo e tendo evidências, sabendo que nós estamos no Brasil, sabendo como funciona o sistema, né, nós alertamos que não seria 12 meses, depois passou para 15, nós alertamos que isso não ia acontecer. Como a gente estava no campo da ciência, talvez lá atrás alguém vaiou, talvez lá atrás alguém foi induzido, porque estava lá acreditando na fé. Hoje está aí. Nós estamos quantos anos já? No fim do ano, Júlio, vai dar quanto isso? 2 anos já. 2 anos. E acho que não há nenhuma estimativa ainda, né? Pelo que Pelo eu sei, menos, que nós por hora, né? a gente está no escuro, né? Nós não temos nenhuma informação aí a respeito se vai terminar já ou não, né? Realmente a gente... Eu queria só... Desculpa, Júlio. Acabei te atropelando aqui, porque eu lembrei de uma coisa. Só o que nós estávamos falando antes, eu queria só fazer uma costura da complexidade com a Escola de Frankfurt, que são os estudiosos da sociologia, que rompem com o positivismo kantiano, que você falou, né? Quem fundou a sociologia foi Augusto Comte, pai do positivismo. Ele trouxe para as ciências sociais uma metodologia das ciências duras, certo? Das ciências tradicionais, que nós conhecemos, né? Eu não sei se esse termo, ciências tradicionais, mas das ciências duras, né? Da física, da biologia, etc. Ele trouxe essa metodologia e aí a Escola de Frankfurt faz uma crítica. E o que ela fala? Do problema da hipervalorização de algumas áreas. Na Alemanha nazista, esses técnicos vendilhões foram utilizados para empregar dúvida ao povo, para vender verdades aos alemães, que geraram Auschwitz. E o Adorno fala num texto dele de Escola e Emancipação, eu já passei um vídeo para os meninos, já enviei para eles, que faz uma ponte com o Pink Floyd lá, o The Wall, né? E o que acontece nesse texto? Ele chama a atenção que a hipervalorização de algumas áreas da ciência gerou o nazismo. Não existe bom matemático nazista. Não existe bom físico nazista. Não existe bom filósofo nazista. Porque se ele é nazista, isso já anula tudo que ele tiver de qualidade. Porque não existe nada que seja separado, tudo é complexo. Então, na nossa ação, tanto as disciplinas têm que ser todas relacionadas, como o nosso fazer prático, a ética, o senso de justiça, tem que estar colocado para cada médico. Você vê médico que sai formado com uma visão cartesiana, eu vou cuidar só da minha área de biologia, vou estudar só medicina, e daqui a pouco o que ele está fazendo? Ele não tem ética. Eu preciso tocar no assunto da ética, Júlio, porque eu vou disponibilizar essa aula também
para os alunos que estão agora no estudo da ética. Então, precisava abordar isso. As dimensões éticas de você saber, eu vou colocar esse remédio para ser testado na minha população e vou colocar em risco matar uma série de pessoas. O presidente da República tinha lá à sua disposição centenas de médicos tomando cloroquina com o risco de ter uma taquicardia. E as pessoas pobres da periferia de São Paulo, de Curitiba, do resto do Brasil, que se tomaram aquilo lá por indução, às vezes não tinham um médico para socorrer, porque um dos efeitos colaterais sobre o qual nós temos evidência científica, aqui não é achismo, é evidência, tem dados, tem estudos, tem publicações que mostram que o efeito colateral dela é taquicardia. Então, para quem tem diabetes, para quem tem problema cardíaco, é uma bomba, é um veneno. Quando o presidente toma uma decisão, isso está no campo da política. Veja como a inter-relação entre o campo da política, se sobrepondo à ciência, pode gerar o fascismo, pode gerar o nazismo, pode gerar as ditaduras, porque aí você tenta manipular a verdade, como era na Idade Média. Alguém que ousasse dizer que a Terra não era plana, era morto. Ia para a fogueira. Júlio, vou deixar a bola, eu sei, me perdoa, meu amigo, tá? Ter estendido muito aí. Muito obrigado, em nome dos alunos, eu te agradeço, tá? Eu sei que o teu tempo é escasso. Você quer fazer uma finalização, alguma coisa que a gente não abordou que seja interessante para falar para os alunos? Me desculpe também a empolgação, discutir com uma pessoa capacitada como você faz eu ficar empolgado. Não, quero fechar dizendo o seguinte, né? O quanto é importante o letramento científico, né? O Brasil, principalmente aí na área política, fica perceptível essa carência, né? Desse suporte mais técnico, mais científico, aonde, como você falou, você fica no discurso ideológico, no discurso político, em detrimento do discurso científico, que é sustentado no consenso científico. E aí ocorre isso, né? Um político receitando cloroquina, e como você colocou, pode produzir sequelas. E, de repente, você aumenta aí a margem de pessoas que morrem, não por Covid, mas, de repente, morreu do infarto do coração e por ter tomado cloroquina, né, que não tem efeito nenhum contra a doença. Então, a importância dos estudantes buscar sempre o letramento científico. E não porque ele vai, de repente, vai fazer uma carreira acadêmica, mas simplesmente para ele não ficar à margem das decisões que acontecem no país dele. Para ele saber fazer as escolhas, para ele ter o que a gente chama, como você falou, o Bourdieu, né? Ter capital científico. Faz parte também ter o capital científico para ele não ficar marginalizado, né? E, claro, quero desejar aí muita paz aí para os alunos, né? Nesse período de introspecção, de isolamento que eles tiveram. A gente vai avançar, né? A gente vai sair disso, e com certeza a gente vai sair mais fortes, né? Mais com conhecimento maior sobre si mesmo, né? E que a gente caminhe aí para um país de mais racionalidade, menos ódio, né? E mais ciência. Eu, pessoalmente, espero que pessoas como você, como o Lau, né, que tem uma capacidade que ninguém precisa falar, isso se manifesta no trabalho de vocês, que vários outros colegas tenham a oportunidade de poder fazer o que sabem pela nossa comunidade, pelo Colégio Estadual do Paraná. Espero que pessoas como você tenham cada vez mais liberdade para poder empregar os projetos, desenvolver as ideias, e a gente poder ajudar naquilo que a gente estudou, a gente poder dar o retorno para os nossos alunos. Peço desculpas aos meus alunos também, porque esse ano foi um ano atípico. Como professor, Júlio, eu tô aqui gravando já, né, sabendo que isso vai ser disponibilizado no final do ano, Júlio, não estranhe, tá? Eu não vejo, né, no próximo mês aí, pelas evidências científicas que nós temos, eu não vejo. Você vê a possibilidade de em outubro, novembro, voltar para ter aula? Eu não acredito nisso, pelas evidências científicas, não. Eu acho que só o ano que vem, né? Eu receio o seguinte: talvez o ano que vem a gente volte no sistema híbrido. Eu não vejo uma perspectiva, né, que nem tem um discurso político aí, que a vacina já vai chegar em dezembro, em fevereiro, em janeiro, mas eu estou achando que a gente vai ter mais segurança mesmo em termos de vacina, segundo semestre do ano que vem só. Eu estou aqui mais, agora eu não estou indo pela ciência, eu estou indo mais pela minha fé. Eu acredito, eu torço que em abril a gente resolva isso, cara. Eu também torço, mas... Talvez
a vacina saindo em fevereiro, lá por dezembro, não sei como é que vai estar, e de repente eles consigam fabricar um tanto de vacina que a gente lá por abril consiga vacinar o povo, porque eu estou com saudade desses piá, eles atazanam a gente, mas a gente acaba meio ninfomaníaco, negócio de apanhar, não, ninfomaníaco não, Deus me livre, masoquista, né? Masoquista, ninfomaníaco. Ninfomaníaco masoquista, né? Que gosta de apanhar bastante, então, né? O prazer se dá a partir de apanhar bastante. Eu tô com saudade deles e acho que eles devem estar também passando por um momento difícil. Eu tive que abrir mãos, como o professor Júlio falou, nós estamos passando por um momento, você usou o termo, numa anomalia. Nós estamos numa anomalia. A anomalia me fez ver que eu precisava dar uma freada e, querendo fazer o bem, eu percebi que eu não estava forçando muito os trabalhos deles, mas espero que todos eles tenham um caminho. Júlio, eu quero um compromisso teu aqui também, para acabar. Desculpa, tá? Eu sei que isso já está estourado, mas quero um compromisso seu aqui. Nós vamos fazer um movimento por meio do Instituto Luz, vamos lançar lá por novembro, dezembro, porque eu preciso também me articular, eu tenho meus trabalhos de pesquisa da Federal, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um manifesto pelo Instituto Luz e vamos tentar levar para a escola um manifesto que os nossos alunos que não passarem no vestibular, eu quero que todos passem, mas os que não passarem, eles têm o direito ao 4º ano. Nem que seja pelo Cursep. A gente tem que fazer uma mobilização, levar até o governador de forma respeitosa, tecnicamente, com uma explicação, uma fundamentação científica. Eu tenho certeza que o governador vai entender. Os nossos alunos do estadual, que passaram por essa dificuldade, que não conseguiram assimilar corretamente o conteúdo esse ano, eles merecem ter o ano que vem num modelo diferenciado para poder fazer o quê? O Cursep. Vamos levantar essa bandeira junto? Com certeza, eu também acho, porque querendo ou não, né, por mais que tenha se tido um movimento aí para contornar, né, com essas aulas nessa plataforma, mas com certeza eu acho que eles têm aí todo o direito, né, de ter esse 4º ano aí para os que quiserem, claro, né, para não ficarem desassistidos, né, do que acabou faltando, né, nessa formação deles. Até eu queria dizer o seguinte, Márcio, que se você quiser também disponibilizar, né, eu preparei uma aula lá para o Laboratório de Física, justamente nessa parte do consenso científico e por que ocorre o negacionismo. E lá tem aquele pedaço da peça lá do professor Lau, né? E daí, se os alunos quiserem, de repente, assistir, né, também essa minha fala e a apresentação lá dos meninos e das meninas, que ficou muito legal, nessa tentativa de enfrentar o negacionismo. Então, de repente, você disponibilizar o link, né? Vou deixar disponível para qualquer estudante conseguir assistir, seria interessante também. Perfeito. Você me deu uma ideia, porque eu estava atrás de uma pessoa e não me toquei. Eu estou falando do Lau aqui direto, vou ver se o Lau topa fazer uma aula como essa, porque eu tenho que fazer uma revisão para eles no final do ano também, que eu vou disponibilizar, de estética. Só um detalhe sobre o tema anterior, só para deixar claro para os alunos, senão eles já começam a pirar também. Ninguém está sendo favorável aqui a você ficar mais um ano na escola. Se você passar no vestibular, Deus te ilumine, segue a vida e eu quero ir na tua formatura do ensino superior. Mas se você teve uma dificuldade esse ano, se isso te prejudicou e o ano que vem você teria que pagar um cursinho, eu acho que é mais que justo, não só para você, mas para todos os jovens do Brasil, que você tenha direito a cursar na nossa instituição. É mais fácil. Nós já temos o Cursep. É só nós adaptarmos os alunos que não passarem no vestibular e ofertar para esses nossos alunos o Cursep no ano que vem. Nós vamos levantar essa bandeira lá por novembro, dezembro, nós vamos tratar disso, porque eu e o professor Júlio estamos também muito atarefados com as nossas pesquisas pela Federal e pela UTF-PR. Professor, muito obrigado, viu? Olha, se precisar de alguma coisa, conte comigo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço para você e pelo convite, né? Foi um prazer e um abraço em todos os estudantes aí que acompanharam essa nossa fala. Um abraço da gauchada. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.